A origem e a história do Papai Noel. Hoje vamos conhecer aqui qual a origem do Papai Noel e qual a verdadeira história do Papai Noel segundo contam os historiadores. Vamos conhecer o Papai Noel que existiu de verdade e o Papai Noel fictício da lenda. Papai Noel, em brasileiro, ou Pai Natal, português de Portugal, também conhecido como São Nicolau, Kris Kringle, ou Santa Claus, em inglês. Embora na verdade Papai Noel é um senhor santo, originário da cultura cristã ocidental. Com o passar dos anos, algumas pessoas misturaram a história do Papai Noel verdadeiro a uma lenda ficção, de um poema famoso qual o escritor fantasiou acreditar-se num personagem caricatura do Papai Noel real, com algumas características e fatos diferentes do verdadeiro, que na ficção trazia presentes, brinquedos e doces, ou carvão ou nada, para as crianças, durante a noite na véspera de Natal, dependendo se as crianças são boas ou más. Ele supostamente consegue isso com a ajuda de elfos natalinos, que fazem os brinquedos em sua oficina, no Polo Norte, e renas voadoras que puxam seu trenó pelo ar. A origem real histórica do surgimento do primeiro Papai Noel de verdade. Quem foi o real verdadeiro Papai Noel? O verdadeiro Papai Noel é São Nicolau de Mira, também chamado de Nicolau Taumaturgo, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. São Nicolau viveu na Ásia Menor, região que corresponde atualmente à Turquia, e ficou conhecido por sua generosidade. Esse religioso era filho de uma família abastada e, após a morte prematura de seus pais, herdou a riqueza de sua família. Passou, então, a utilizar a herança para distribuir presentes entre os pobres, sobretudo para as crianças órfãs. Entre os atos de caridade e de generosidade de São Nicolau, um episódio em particular ficou muito famoso. Certa vez, São Nicolau conheceu um homem muito pobre que possuía 3 filhas. As filhas desse homem não tinham dote para poderem casar-se e, por isso, corriam o risco de tornarem-se prostitutas para conseguirem sobreviver. São Nicolau, então, doou dotes para cada uma delas para evitar que elas entrassem no caminho da prostituição. A fama de São Nicolau dentro da Igreja Católica é muito grande. A figura do Papai Noel assemelha-se muito com a descrição desse bispo, um velhinho de barba branca e de trajes vermelhos. A devoção a São Nicolau é muito forte em alguns lugares, como por exemplo, na cidade italiana de Bari. Além disso, esse santo católico tornou-se o padroeiro dos pobres, dos órfãos, e de algumas nações, como Grécia e Rússia. Agora vamos conhecer a história da lenda fictícia do Papai Noel, o não verdadeiro. O Papai Noel fictício da lenda. A figura do Papai Noel, no entanto, não remete somente à figura cristã de São Nicolau. Um personagem de literatura foi criado em cima do real, qual trata-se de um personagem caricatura que ganhou muita fama. Como surgiu este personagem caricatura fictício? Uma das pessoas que ajudaram a dar força ao personagem caricatura na lenda complementada do Papai Noel, foi Clement Clarke Moore, um professor de literatura grega de Nova York, que lançou o poema Uma Visita de São Nicolau, em 1822, escrito para seus 6 filhos. Nesse poema ele fantasiou em cima do real. Moore divulgou a versão fictícia de que o Papai Noel viajava num trenó puxado por renas. Ele também ajudou a popularizar outras características fictícias do bom velhinho, tais como entrar pela chaminé. O caso da chaminé, inclusive, é um dos mais curiosos na lenda fictícia de Papai Noel. Neste detalhe fictício da chaminé, alguns estudiosos defendem que isso se deve ao fato de que várias pessoas da região local tinham o costume de limpar as chaminés no Ano Novo, para permitir que a boa sorte entrasse na casa durante o resto do ano. No poema, várias tradições foram buscadas de diversas fontes, e a verdadeira explicação da chaminé na lenda fictícia veio de que, na Finlândia, os antigos lapões viviam em pequenas tendas, semelhantes a iglus, que eram cobertas com pele de rena. E a entrada para essas casas-tendas era um buraco no telhado. A última mais moderna característica fictícia incluída na figura do Papai Noel é sua blusa vermelha e branca, o que antes ele usava trajes verde e costumava usar um gorro também verde na cabeça.
Seu atual visual na versão fictícia foi obra do cartunista Thomas Nast, na edição de 1º de janeiro de 1863, da revista Harper's Weekly. Como chegaria o Papai Noel na sua chaminé pela lenda fictícia? A lenda diz que o Papai Noel passa de casa em casa, desce pela chaminé e coloca os presentes dentro de meias, que são depositadas perto da lareira, ou debaixo da árvore de Natal. Onde mora o personagem fictício do Papai Noel na lenda fictícia? A lenda tem duas versões para isso. 1. A lenda fictícia afirma que o Papai Noel reside no Polo Norte. 2. Mas outras versões da história fictícia da lenda afirmam que ele reside na Lapônia, região localizada no extremo norte da Finlândia. Papai Noel no norte da Europa. Em alguns lugares na Europa, contudo, algumas vezes o Papai Noel também é representado com os paramentos eclesiásticos de bispo, tendo, em vez do gorro vermelho, uma mitra episcopal. A mistura de crenças e culturas que foram unidas a Papai Noel. Embora sua origem inicial real, verdadeira e histórica está relacionada com um santo católico, para algumas pessoas ele ainda também está relacionado com uma divindade que fazia parte do paganismo nórdico. A aproximação da lenda do personagem fictício do poema e a versão do Papai Noel real na crença dos nórdicos. O Papai Noel na crença nórdica. Existem aproximações entre esse personagem e Odin, o deus mais poderoso da crença religiosa dos nórdicos. Na tradição nórdica, Odin é representado da mesma maneira que o Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Segundo a crença dos nórdicos e dos germânicos, Odin, chamado de Wotan pelos germânicos, era responsável por entregar presentes para as pessoas. Durante o Yule, ou Jol, festival que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos. Segundo a lenda, para realizar essa tarefa, Odin ia montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir. Assim aqui temos uma referência clara às 8 renas do Papai Noel. Além disso, Sleipnir, assim como as renas, sobrevoava os céus para entregar os presentes. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa entregando brinquedos e doces para as crianças. Para que isso acontecesse, as crianças nórdicas deixavam suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenouras para que Sleipnir pudesse alimentar-se. Em troca, Odin enchia as botas com os mimos. E, claro, Odin entrava em cada casa pela chaminé. No hemisfério norte, houve uma modernização do mito envolvendo esse deus nórdico. Lá as crianças de hoje, em vez de deixarem botas perto da chaminé, deixam meias, para que o Papai Noel deposite presentes nelas. Essa associação entre Odin e São Nicolau, a figura do Papai Noel, foi resultado da cristianização sofrida pelos nórdicos, povos do norte da Europa, a partir do século X. Assim o Yule, festival que acontecia por volta de 21 de dezembro, por exemplo, foi substituído pelo Natal, comemorado em 25 de dezembro. Já a imagem de Odin, aquele que entregava presentes para as crianças, foi associada a São Nicolau, figura da tradição cristã. Vamos conhecer agora como é o Papai Noel na América do Norte. A crença no Papai Noel, Santa Claus, em inglês, chegou à América do Norte por meio dos imigrantes holandeses, que acreditavam em Sinterklaas, nome em holandês. Perceba a semelhança do nome com Santa Claus, em inglês, qual é uma figura associada a São Nicolau. Esses imigrantes holandeses fizeram parte do grupo que se estabeleceu em Nova Amsterdã, conhecida atualmente como Nova York. A figura do Papai Noel nos Estados Unidos foi, então, uma herança deixada pelos holandeses. Vamos conhecer agora como ganhou força a representação moderna da popularização do Papai Noel no mundo. A representação moderna do Papai Noel no mundo popularizou-se por meio de uma campanha publicitária da Coca-Cola. Na versão da imagem do Papai Noel da origem fictícia do poema publicado por Clement Clarke Moore no século XIX. Por isso a imagem do Papai Noel que temos atualmente, foi resultado da então campanha publicitária realizada pela Coca-Cola, nas décadas de 1920 e de 1930. Essas propagandas fizeram um grande sucesso, e consolidaram a imagem atual do Papai Noel moderno,
como um velhinho, barrigudo, barbudo e grisalho que se veste de vermelho. Fim. Canal Nomad Reality Show. @Nomad Reality Show. Nicho do canal: cartas e histórias reais, viagens, livros e culturas. Créditos para este artigo: Brasil Escola UOL, Enciclopédia, Wikipédia, pesquisador, curadoria, tradutor e editor deste estudo, Robson Magno. Termino esse estudo histórico por aqui, até mais. Para acompanhar este canal nas plataformas e redes sociais, procure por Nomad Reality Show.